A manhã estava particularmente fria em São Paulo, quando Helena Mendes de Albuquerque atravessou a Avenida Paulista em seu Range Rover último modelo. Seus olhos azuis, herança da família portuguesa, focaram em algo incomum. Uma jovem sentada no banco da praça, lendo um livro surrado. Não era a primeira vez que a via ali, sempre arrumada dentro de sua simplicidade, com os cabelos negros presos em um coque improvisado. Helena diminuiu a velocidade, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios perfeitamente delineados. Seu casamento com Ricardo, herdeiro das indústrias Fontana, seria o evento do ano, e ela acabara de ter uma ideia que considerava brilhante. Estacionou o carro e, ajustando seu blazer Chanel, caminhou em direção à jovem. "Com licença", Helena disse, sua voz melodiosa mascarando suas verdadeiras intenções. "Não pude deixar de notar que você está sempre aqui, lendo. Qual seu nome?" A jovem ergueu os olhos do livro, revelando um olhar profundo e inteligente que, por um momento, desestabilizou Helena. "Marina", respondeu simplesmente, fechando o exemplar gasto de orgulho e preconceito. "Marina. Que nome encantador", Helena comentou sentando-se ao seu lado, como se fossem velhas conhecidas. "Sabe, Marina, estou organizando meu casamento. Será o evento mais comentado do ano, e algo me diz que você poderia torná-lo ainda mais especial." Marina franziu o senho, desconfiada. Sua experiência nas ruas de São Paulo lhe ensinara a ser cautelosa com ofertas aparentemente generosas. "Como assim?" "Quero convidá-la para meu casamento", Helena declarou, tirando um envelope dourado de sua bolsa Hermès. "Será no próximo sábado, no Palácio dos Cedros. Providenciarei tudo: vestido, cabelo, maquiagem. Quero que você seja minha convidada especial." O convite tremeu levemente nas mãos de Marina. Seus olhos percorreram as letras douradas em relevo, enquanto sua mente tentava processar aquela proposta surreal. Por que uma mulher como Helena Mendes de Albuquerque convidaria alguém como ela para seu casamento? "Por que eu?", Marina perguntou diretamente, seus olhos encontrando os de Helena. "Digamos que você me intriga", Helena respondeu, seu sorriso ainda mais enigmático. "Há algo em você que me fascina. Além disso, acredito em gestos de bondade." No outro lado da praça, Eduardo, primo de Helena, observava a cena com curiosidade de dentro de seu escritório no 20º andar. Conhecia bem sua prima e sabia que por trás daquele sorriso always havia um plano meticulosamente arquitetado. Pegou o telefone e discou o número dela. "O que está tramando, Helena?", perguntou assim que ela atendeu, momentos depois de deixar Marina. "Querido primo, às vezes você me conhece bem demais", ela riu entrando em seu carro. "Apenas garantindo que meu casamento será inesquecível. Preciso de sua ajuda, inclusive. Venha jantar em casa hoje." Marina permaneceu no banco da praça, o convite ainda em suas mãos, enquanto memories há muito enterradas começavam a emergir. O colar de ouro que carregava escondido sob a roupa pareceu pesar mais em seu pescoço. Era o único objeto que conservava de sua infância, junto com fragmentos de lembranças de um jardim imenso e o sorriso gentil de um homem que cuidava das rosas. No Palácio dos Cedros, José, o jardineiro que há 30 anos cuidava das flores do local, podava as roseiras preparando-as para o grande evento. Suas mãos calejadas trabalhavam com precisão, enquanto seus pensamentos vagavam para um passado distante, para um amor proibido e uma pequena menina que carregava seus olhos. Naquela noite, durante o jantar na mansão dos Albuquerque, Helena compartilhou seu plano com Eduardo. "Será o momento perfeito para mostrar a todos como somos generosos", ela explicou, girando a taça de vinho tinto. "Imagina só, a história da jovem em situação de rua que foi acolhida pela família Albuquerque em seu casamento mais importante. A imprensa vai adorar." Eduardo ouviu em silêncio, um desconforto crescente em seu peito. Algo naquela história não soava bem, mas anos de convivência com a alta sociedade paulistana o haviam ensinado a manter suas reservas para si mesmo. "E depois do casamento?", perguntou finalmente. "Depois?", Helena riu. "Depois, ela volta para onde pertence, obviamente, mas com uma história incrível para contar. Não é maravilhoso?
O som dos talheres contra a porcelana fina ecoou pelo jantar, enquanto a lua crescente iluminava o jardim onde José terminava seu trabalho do dia, inconsciente de que o destino estava prestes a reconectar os fios de uma história há muito tempo interrompida. Os dias que antecederam o casamento foram um turbilhão de atividades no Palácio dos Cedros. Helena supervisionava pessoalmente cada detalhe, desde a decoração até a lista de convidados, sempre com seu iPad em mãos e um olhar de satisfação ao ver seus planos tomando forma. No entanto, sua aparente calma escondia uma ansiedade crescente sobre o grande momento que havia planejado. Marina, por sua vez, foi levada a um dos ateliês mais exclusivos de São Paulo. A modista, uma senhora francesa com décadas de experiência, a média com precisão milimétrica, enquanto Helena observava cada movimento com um interesse quase predatório. "O vestido precisa ser perfeito, Madame Rousseau", Helena instruiu, seus olhos fixos no espelho. "Quero que nossa convidada especial esteja deslumbrante." Marina permaneceu em silêncio durante a prova, mas seus olhos atentos captavam cada detalhe, cada sussurro trocado entre Helena e suas assistentes. O vestido escolhido era de um azul profundo que realçava sua pele morena, uma peça que, em circunstâncias normais, jamais poderia sonhar em usar. Enquanto isso, no jardim do palácio, José trabalhava incansavelmente entre suas amadas rosas. Eduardo, que havia decidido acompanhar mais de perto os preparativos, aproximou-se do jardineiro. "As rosas estão especialmente bonitas este ano, José", comentou, observando as flores com genuíno interesse. "São como filhos, doutor Eduardo", José respondeu, sua voz carregando uma melancolia que não passou despercebida. "Precisam de amor, paciência e muito cuidado para crescer fortes." Eduardo notou um brilho diferente nos olhos do jardineiro quando este falou sobre filhos. Havia algo familiar naquele olhar, algo que o intrigava, mas não conseguia definir exatamente o que. Na véspera do casamento, durante o ensaio geral, Marina chegou ao Palácio dos Cedros pela primeira vez. Seu coração bateu mais forte ao passar pelos portões imponentes. Uma sensação estranha de déjà-vu a invadiu, como se aquele lugar guardasse segredos que sua memória se recusava a revelar completamente. José, que podava as últimas rosas para a decoração, deixou cair sua tesoura de jardim quando viu Marina passar. Aquele perfil, aquele jeito de andar. Por um momento, foi transportado 30 anos no passado, para os dias em que Sofia, a mãe de Helena, costumava passear pelos jardins com sua filha secreta nos braços. Eduardo, que observava a cena da varanda, notou a reação do jardineiro. Seu instinto investigativo, aguçado por anos de advocacia, começou a despertar. Havia algo mais naquela história que Helena não estava contando. Durante o ensaio, Helena fez questão de apresentar Marina a todos os fornecedores e funcionários como nossa convidada especial, sempre com um sorriso nos lábios que não alcançava seus olhos. A cada apresentação, sussurros e olhares curiosos seguiam a jovem, que mantinha uma dignidade surpreendente diante do escrutínio. "Você está se saindo muito bem", Helena comentou durante um intervalo, seu tom falsamente doce. "Amanhã será ainda mais especial. Preparei uma surpresa que tenho certeza que você nunca esquecerá." Marina apenas assentiu, mas seu olhar encontrou o de Eduardo, que a observava do outro lado do salão. Havia algo no modo como ele a olhava que sugeria que nem todos ali compartilhavam das intenções de Helena. No final do ensaio, quando quase todos já haviam partido, Marina decidiu dar uma volta pelos jardins. O perfume das rosas a atraiu como um ímã. José, que ainda trabalhava, sentiu seu coração parar por um momento quando a viu se aproximar das roseiras. "São lindas", ela comentou, tocando suavemente uma das flores. "Sempre tive uma conexão especial com rosas. Não sei explicar por quê." José precisou se apoiar em sua pá para não cambalear. O colar que ela usava, parcialmente visível quando se inclinou para sentir o perfume das flores, era idêntico ao que ele havia dado a Sofia há tantos anos. Suas mãos tremeram ao perceber que o destino havia tecido uma trama muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar.
Eduardo, que retornara para buscar sua pasta esquecida, presenciou a cena de longe. A expressão no rosto do jardineiro, o modo como Marina se movia pelo jardim com familiaridade inexplicável, o colar que brilhava sob a luz do crepúsculo, todas essas peças começavam a formar um quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para o grande evento do ano seguinte, 4 pessoas permaneceram acordadas, cada uma perdida em seus próprios pensamentos e segredos. Helena, em sua cobertura luxuosa, finalizava os detalhes de seu plano de humilhação. Marina, em seu quarto de hotel providenciado por Helena, acariciava o colar que era sua única conexão com o passado. José, em seu modesto quarto nos fundos do palácio, olhava uma antiga fotografia amarelada pelo tempo. E Eduardo, em seu apartamento, começava a pesquisar os arquivos da família Albuquerque, determinado a descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. A manhã do casamento começou com uma agitação frenética no Palácio dos Cedros. O sol mal havia nascido quando as equipes de decoração, buffet e som começaram a chegar. Helena já estava de pé há horas, supervisionando cada detalhe com um misto de ansiedade e satisfação. Seu vestido de noiva, uma exclusividade assinada por um famoso estilista italiano, aguardava em seu quarto, protegido por uma capa de cetim. Eduardo chegou cedo, carregando uma pasta de couro com documentos que havia descoberto durante sua pesquisa noturna. Suas olheiras denunciavam a noite em claro, mas seus olhos brilhavam com a intensidade de quem descobriu algo importante. Procurou José pelos jardins, encontrando-o entre as rosas que decorariam o altar. "Preciso te fazer uma pergunta", Eduardo começou baixando a voz. "Você conheceu Sofia Mendes de Albuquerque há 30 anos, não é? Quando ela ainda era casada com meu tio." José congelou, suas mãos calejadas apertando com força o cabo da tesoura de poda. "Todos os funcionários antigos a conheceram, Dr. Eduardo", respondeu evasivamente. "Mas nem todos têm uma foto dela guardada", Eduardo insistiu, observando atentamente a reação do jardineiro. "Nem todos ficam perturbados ao ver uma certa convidada do casamento." Antes que José pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Marina. Ela havia sido trazida ao palácio logo cedo para os preparativos. Vestia um roupão de seda fornecido pelo spa, onde passaria a manhã se preparando. Mas seu colar de ouro, que nunca tirava, continuava em seu pescoço. José desviou o olhar rapidamente, mas não antes de Eduardo notar o brilho de reconhecimento em seus olhos. Marina passou por eles cumprimentando-os educadamente e seguiu em direção à ala onde a equipe de beleza a aguardava. No spa improvisado dentro do palácio, Helena já estava sendo preparada em uma sala privativa, enquanto Marina ocupava um espaço na área principal. As maquiadoras e cabeleireiras trabalhavam em silêncio, seguindo as instruções precisas que haviam recebido. "O microfone para o discurso está preparado?" Helena perguntou à sua assistente, que confirmou com um aceno. "Ótimo! Quero que seja um momento inesquecível." Enquanto isso, Eduardo se refugiou no escritório do palácio, espalhando sobre a mesa antiga os documentos que havia encontrado. Certidões, fotografias antigas, recortes de jornal, todas as peças de um quebra-cabeça que começava a fazer sentido. Uma certidão de nascimento em particular chamou sua atenção, a de uma criança registrada apenas com o nome da mãe, Sofia Mendes de Albuquerque, datada de exatos 30 anos atrás. No jardim, José continuava seu trabalho, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. A presença de Marina havia despertado memórias que ele lutara para manter adormecidas por décadas. O colar que ela usava, idêntico ao que ele havia dado a Sofia, não podia ser coincidência. A manhã avançava e os convidados começavam a chegar. O Palácio dos Cedros se transformava em um cenário de conto de fadas, com flores brancas por toda parte, cristais cintilando sob a luz do sol e música suave preenchendo o ar. Marina observava tudo de sua sala no spa, sentindo uma crescente inquietação. Helena, já quase pronta, fez questão de passar pela área principal do spa para ver como Marina estava ficando. Seu sorriso satisfeito ao ver a jovem sendo transformada tinha algo de predatório.
Está ainda mais linda do que esperava, comentou ajustando um cacho do próprio cabelo. Mal posso esperar para ver você brilhar hoje. Eduardo, que passava pelo corredor naquele momento, captou o tom ameaçador nas palavras de sua prima. Decidiu que era hora de agir. Voltou ao escritório, pegou os documentos mais importantes e os guardou no bolso interno do paletó. Em seguida, procurou o patriarca da família, seu tio Alberto, que acabara de chegar ao palácio. Tio, precisamos conversar, disse com urgência. É sobre Sofia e sobre um segredo que ela levou consigo. Alberto, um homem de 70 anos que carregava o peso de muitas decisões difíceis, olhou longamente para o sobrinho. Depois de tanto tempo, Eduardo, alguns segredos deveriam permanecer enterrados. Não quando podem evitar uma injustiça ainda maior, Eduardo respondeu, sua voz firme. Helena está planejando algo, e acho que descobri por que ela realmente convidou Marina para o casamento. O som dos sinos da capela começou a tocar, anunciando que a cerimônia estava prestes a começar. No spa, Marina recebia os últimos retoques, seu reflexo no espelho mostrando uma transformação que ia além da aparência física. Havia uma determinação em seus olhos que nem ela mesma compreendia completamente. José, tendo terminado seu trabalho nos jardins, observava de longe o movimento dos convidados chegando. Sua mão direita apertava um pequeno envelope amarelado que carregava consigo há 3 décadas, esperando o momento certo para revelá-lo. O salão principal do Palácio dos Cedros estava repleto de convidados quando as portas se abriram para o início da cerimônia. Centenas de rostos da alta sociedade paulistana voltaram-se para admirar a decoração suntuosa, com arranjos elaborados de rosas brancas que José havia cuidadosamente preparado. O burburinho das conversas misturava-se à música suave da orquestra de câmara, posicionada estrategicamente num canto do salão. Helena, em seu vestido de noiva digno de realeza, aguardava no quarto de preparação, seu sorriso oscilando entre a alegria própria de uma noiva e algo mais sombrio quando pensava no momento que havia planejado. Sua assistente acabara de confirmar que tudo estava preparado conforme suas instruções, incluindo o microfone que seria usado nos discursos. Onde está a Marina? Perguntou Helena, ajustando pela última vez sua tiara de brilhantes. Na primeira fileira, exatamente onde a senhora solicitou, respondeu a assistente consultando seu tablet. O vestido azul a destaca entre todos os convidados como planejado. Eduardo circulava pelo salão, cumprimentando os convidados mecanicamente, enquanto seus olhos alternavam entre Marina, José e seu tio Alberto. Os documentos em seu bolso interno pesavam como chumbo, especialmente a certidão de nascimento que havia encontrado. Aproximou-se discretamente de Marina. Você está bem? Perguntou em voz baixa. Marina sentiu suas mãos inconscientemente tocando o colar sob o vestido. Há algo estranho acontecendo, sussurrou. Este lugar, estas rosas. Sinto como se já tivesse estado aqui antes. Antes que Eduardo pudesse responder, a música mudou, anunciando a entrada do noivo. Ricardo, aparentemente alheio aos planos de sua futura esposa, sorria genuinamente para os convidados enquanto caminhava até o altar improvisado. Seus olhos, no entanto, demonstraram curiosidade ao notar a troca de olhares entre seu primo Eduardo e a misteriosa convidada de Helena. José observava tudo de um canto discreto do salão, onde Helena insistira que ele permanecesse para cuidar das flores. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o envelope amarelado, agora transferido do bolso de sua camisa de trabalho para o único terno que possuía. A marcha nupcial começou a tocar, e Helena surgiu radiante, caminhando pelo corredor central com a altivez de uma rainha. Seus olhos, no entanto, não se fixavam apenas em seu noivo. Vez ou outra, lançavam olhares furtivos para Marina, como um predador estudando sua presa. A cerimônia transcorreu com a pompa esperada de um evento daquele porte. O celebrante falava sobre amor e união, enquanto Eduardo notava seu tio Alberto ficando cada vez mais inquieto em seu lugar. O patriarca da família parecia envelhecido, como se o peso de décadas de segredos finalmente começasse a cobrar seu preço. Após a troca de alianças e o beijo dos noivos, veio o momento que Helena tanto aguardava. O mestre de cerimônias
anunciou que haveria uma surpresa especial preparada pela noiva. Helena tomou o microfone, seu sorriso agora escancaradamente triunfante. "Queridos convidados", começou ela, sua voz melodiosa ecoando pelo salão. "Hoje não é apenas um dia de celebrar o amor. É também um dia de demonstrar como nossa família se preocupa com aqueles menos afortunados." Os olhares dos convidados seguiram a direção do dela, pousando em Marina. Eduardo sentiu seu corpo tensionar, preparando-se para intervir. José deu um passo à frente inconscientemente, aproximando-se de onde Marina estava sentada. "Nossa convidada especial, Marina", Helena continuou, "é um exemplo de como a caridade pode transformar vidas. Encontrei-a nas ruas de São Paulo e decidi dar-lhe um dia de princesa. Não é maravilhoso?" Murmúrios começaram a percorrer o salão. Marina manteve-se ereta em seu lugar, sua dignidade intacta apesar da tentativa de humilhação. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O colar que ela sempre carregava escorregou de dentro do vestido, ficando completamente visível. Alberto, que observava a cena com crescente horror, reconheceu imediatamente a joia. Era o mesmo colar que sua falecida esposa Sofia costumava usar em segredo anos atrás. Seu rosto empalideceu visivelmente. José, ao ver o colar totalmente exposto, deixou o envelope cair de suas mãos trêmulas. O barulho suave do papel atingindo o chão foi abafado pela música ambiente. Mas para ele, soou como um trovão anunciando uma tempestade iminente. Helena, ainda com o microfone em mãos, não percebeu imediatamente o impacto que o colar causara em alguns dos presentes. Estava prestes a continuar seu discurso quando Marina se levantou lentamente de seu lugar, uma calma surpreendente em seu semblante. "Permite-me dizer algumas palavras, Helena?", perguntou Marina, sua voz clara e firme, ecoando pelo salão agora silencioso. Eduardo moveu-se estrategicamente, posicionando-se de modo a poder intervir se necessário. Seu olhar cruzou com o de José, que parecia petrificado, os olhos fixos no colar que agora brilhava sob as luzes do salão como um presságio do que estava por vir. O silêncio que tomou conta do salão era quase palpável quando Marina caminhou em direção ao microfone. Helena, ainda mantendo seu sorriso artificial, estendeu o objeto com uma hesitação quase imperceptível. O vestido azul de Marina cintilava sob as luzes do salão, mas era o brilho do colar em seu pescoço que atraía todos os olhares. "Queridos convidados", Marina começou, sua voz surpreendentemente serena. "Helena tem razão em um aspecto. Este é realmente um dia de revelações, mas não do tipo que ela planejou." Eduardo percebeu o momento exato em que o sorriso de Helena começou a vacilar. Seu tio Alberto havia se levantado de sua cadeira, apoiando-se pesadamente em sua bengala, seus olhos fixos no colar que Marina usava. "Este colar", Marina continuou, tocando a joia delicadamente, "tem uma história interessante. É a única lembrança que tenho de minha infância. Por anos, sonhei com um jardim de rosas e um homem gentil que cuidava delas. Sonhei com uma mulher de voz doce, que cantava para mim todas as noites, usando este mesmo colar." José deu um passo à frente involuntariamente, suas mãos ainda tremendo. O envelope caído aos seus pés continha as cartas que Sofia havia escrito, revelando toda a verdade sobre sua filha secreta e o amor proibido que compartilharam. "Helena", Marina virou-se para a noiva, que agora tinha o rosto pálido, "você me convidou pensando que encontrou uma pessoa em situação vulnerável para humilhar, mas o destino tem um senso de humor interessante. Este palácio, estas rosas, não são estranhos para mim. Eles fazem parte das minhas memórias mais antigas." Ricardo, o noivo, observava a cena com crescente preocupação, seu olhar alternando entre sua noiva e a misteriosa convidada que agora comandava a atenção de todos. "Passei anos procurando respostas", Marina prosseguiu. "Quando você me convidou, algo dentro de mim dizia que este era o lugar. E ao entrar aqui, ao ver estas rosas, ao sentir seu perfume, tudo começou a fazer sentido." Helena tentou recuperar o controle da situação. "Que história absurda é essa? Você está tentando arruinar meu casamento com mentiras?" Foi neste momento que Alberto finalmente falou, sua voz carregada de emoção.
O colar. É o mesmo que dei a Sofia antes de nosso casamento, o mesmo que ela usava escondido nos últimos anos de sua vida. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Helena virou-se bruscamente para seu pai, incrédula. Pai, do que você está falando? Eduardo aproveitou o momento para se aproximar, tirando os documentos do bolso de seu paletó. Helena, existem coisas sobre sua mãe que você não sabe. Coisas que foram mantidas em segredo por décadas. José finalmente encontrou sua voz, abaixando-se para recolher o envelope caído. Suas mãos tremiam enquanto segurava as cartas antigas. Senhor Alberto, disse, sua voz embargada, chegou a hora da verdade vir à tona. Marina, ainda com o microfone em mãos, continuou. Quando você me encontrou na Avenida Paulista, Helena, não foi o destino. Foi o sangue que nos conecta, mesmo que você não soubesse. Este colar pertenceu à sua mãe, Sofia, e ela o deu a mim, sua outra filha, antes de partir deste mundo. O salão irrompeu em conversas sussurradas. Ricardo havia se aproximado de Helena, tentando oferecer apoio à noiva que parecia prestes a desabar. Eduardo posicionou-se estrategicamente entre Helena e Marina, prevendo uma possível reação explosiva de sua prima. Mentira! Helena gritou, sua compostura finalmente se desfazendo. Minha mãe nunca... Ela não poderia... Mas ela teve. Alberto interrompeu, sua voz cansada. Sofia guardou muitos segredos, filha. Segredos que eu ajudei a manter, pensando estar protegendo nossa família. Mas agora vejo que apenas causei mais sofrimento. José deu mais um passo à frente, as cartas em suas mãos tremendo levemente. Senhorita Marina, disse ele, sua voz embargada de emoção. Estas cartas pertencem a você. Sua mãe as escreveu nos últimos meses de vida, explicando tudo. Por anos esperei o momento certo para entregá-las. O rosto de Marina se iluminou com reconhecimento ao olhar para José. O homem do jardim de rosas, sussurrou ela, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Era você. Sempre foi você. Helena, cambaleando mesmo com o apoio de Ricardo, observava a cena com uma mistura de horror e incredulidade. Seu plano de humilhação havia se transformado em algo completamente diferente, algo que ameaçava destruir tudo o que ela acreditava saber sobre sua família. O salão de festas do Palácio dos Cedros, antes cenário de uma celebração luxuosa, havia se transformado em palco de uma revelação que abalava os alicerces da família Albuquerque. Os convidados, divididos entre o choque e a curiosidade, observavam em silêncio enquanto José entregava o envelope amarelado a Marina. Helena, ainda sustentada por Ricardo, recuperou parcialmente sua compostura. Isso é ridículo. Vamos continuar com a festa. Seguranças! Ela chamou, sua voz traindo o desespero que sentia. Não, Helena. Alberto interveio com firmeza surpreendente. Chega de esconder a verdade. Sofia merece isso. Todas nós merecemos. Eduardo se aproximou de Marina, que com mãos trêmulas abria o envelope. As cartas escritas em uma caligrafia elegante e já um pouco desbotada pelo tempo, ainda carregavam um leve perfume de rosas. Marina começou a ler em voz alta. Minha querida filha, se você está lendo estas palavras, significa que finalmente encontrou seu caminho de volta para casa. Há tanto que preciso te contar, tantas explicações que te devo. José fechou os olhos, as palavras que conhecia de cor ecoando em sua memória. Alberto se aproximou, apoiando-se em sua bengala, cada palavra da carta de sua falecida esposa pesando em sua consciência. O amor nem sempre segue os caminhos que a sociedade determina. Continuava a carta. José trouxe cor e vida ao meu mundo de aparências vazias. Nosso amor floresceu entre as rosas que ele cultivava com tanto carinho, e você, minha querida, foi o fruto mais precioso desse amor. Helena soltou uma risada histérica. Então é isso? O jardineiro? Minha mãe e o jardineiro? Isso é nojento. Silêncio! A voz de Ricardo trovejou, surpreendendo a todos. Era a primeira vez que ele se manifestava desde o início das revelações. Deixe-a terminar. Marina continuou lendo, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Quando descobri que estava grávida, sabia que não poderia manter você em segredo para sempre. Alberto, meu marido,
Era um homem bom, mas prisioneiro das convenções sociais. Por isso tomei a decisão mais difícil de minha vida. Te entreguei aos cuidados de pessoas que prometeriam te dar uma vida segura. José soluçou baixinho, lembrando-se daquela noite chuvosa, quando Sofia, com o coração partido, entregou o bebê a um casal de confiança, mantendo apenas o colar como elo entre mãe e filha. Mas o destino tem suas ironias, prosseguia a carta. A família que deveria cuidar de você enfrentou dificuldades e acabou se desfazendo. Quando descobri, já era tarde demais. Minha saúde estava falhando e o peso dos segredos me consumia. Deixei instruções com José, o homem que sempre te amou como pai, para que guardasse estas cartas até o momento certo. Eduardo então se manifestou, apresentando os documentos que havia descoberto. Existe mais. Sofia deixou uma parte considerável de sua herança pessoal para Marina. Está tudo documentado aqui, inclusive o reconhecimento legal de paternidade, assinado por ela antes de partir. Alberto assentiu lentamente. Eu sabia da existência desses documentos. Sofia me contou tudo em seus últimos dias, implorando que eu protegesse sua filha quando ela fosse encontrada. Mas fui covarde. Preferi manter tudo enterrado. Helena, que havia se libertado do apoio de Ricardo, avançou em direção a Marina. Isso não muda nada. Você não é nada. Não passa de uma... Helena! Ricardo a interrompeu novamente, sua voz cortante. Olhe para você. Olhe para o que se tornou. Planejou humilhar publicamente uma pessoa que agora descobrimos é sua própria irmã. Que tipo de pessoa faz isso? As palavras de Ricardo atingiram Helena como um tapa. Ela cambaleou para trás, finalmente permitindo que a máscara de superioridade se desfizesse completamente. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, manchando sua maquiagem perfeita. Marina dobrou cuidadosamente as cartas, colocando-as de volta no envelope. Seu olhar encontrou o de José, que permanecia em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Em poucos passos, ela estava ao lado dele, tocando suavemente seu braço. Você nunca deixou de cuidar das rosas, ela disse suavemente. Estava me esperando todo esse tempo? José apenas assentiu, incapaz de formar palavras. O perfume das rosas que ele havia cultivado por décadas preenchia o ar, testemunha silenciosa de uma história de amor que finalmente vinha à luz. Alberto se aproximou dos dois, sua postura revelando o peso dos anos de segredos. Marina, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas espero que um dia possa me perdoar por minha covardia. Sofia sempre quis que você soubesse a verdade, que tivesse seu lugar nesta família. Os convidados, que assistiam a tudo em silêncio respeitoso, começaram a se dispersar discretamente, entendendo que aquele momento pertencia apenas à família. Ricardo permanecia ao lado de Helena, que agora soluçava abertamente todo seu plano de vingança, transformado em uma revelação que mudaria para sempre o rumo de suas vidas. O sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam através dos vitrais do Palácio dos Cedros. A maioria dos convidados já havia partido, deixando para trás apenas os protagonistas daquela história extraordinária que ainda se desenrolava. Helena estava sentada sozinha em um canto do salão, seu vestido de noiva impecável contrastando com sua maquiagem borrada pelas lágrimas. Ricardo havia se afastado para dar espaço à noiva, consciente de que decisões importantes precisariam ser tomadas. Eduardo organizava os documentos que haviam mudado tudo, enquanto Marina e José conversavam em voz baixa próximos ao jardim. "Por que você nunca me procurou?" perguntou Marina a José, sua voz suave e carregada de emoção. "Sofia me fez prometer que esperaria você nos encontrar", respondeu ele, seus olhos cansados fixos nas rosas que havia cultivado por tantos anos. Ela acreditava que o destino encontraria uma maneira de trazer você de volta para casa. E ela estava certa. Alberto se aproximou dos dois, sua bengala fazendo um som suave contra o piso de mármore. "José sempre foi mais do que um funcionário para esta família", disse ele, a voz carregada de arrependimento. "Eu sabia, sempre soube, mas o orgulho e as convenções sociais me cegaram.
Do outro lado do salão, Helena finalmente se levantou, caminhando hesitantemente em direção ao grupo. Seu rosto, antes marcado pela arrogância, agora mostrava uma vulnerabilidade que poucos haviam testemunhado. Como ela era? Perguntou Helena, sua voz quase um sussurro. Nossa mãe. Nas cartas. Como ela realmente era? Marina olhou para o envelope em suas mãos, depois para sua irmã recém-descoberta. Por um momento, o silêncio pairou entre elas, carregado de décadas de segredos e dor. Ela era complexa, respondeu Marina, abrindo novamente as cartas. Nas cartas ela fala muito sobre você também, Helena, sobre como seu sorriso iluminava seus dias mais sombrios, sobre como desejava poder unir suas duas filhas. Ricardo, que observava a cena de longe, aproximou-se finalmente. O casamento, disse ele, olhando diretamente para Helena. Acho que precisamos adiar. Há muito a ser processado, muito a ser curado. Helena assentiu lentamente, lágrimas frescas brilhando em seus olhos. Eu sinto muito, disse ela, olhando para Marina. O que eu planejei fazer será cruel. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que nossa mãe temia que eu me tornasse. Eduardo interviu, sua voz gentil, mas firme. Helena, você ainda pode escolher ser diferente. Todos nós podemos. É isso que essas cartas nos ensinam, que nunca é tarde para a verdade, para o amor, para a mudança. José pegou uma das rosas que havia cultivado com tanto carinho e a ofereceu a Helena. Sua mãe costumava dizer que as rosas são como pessoas, mesmo as mais espinhosas podem florescer belamente quando cultivadas com amor. Marina tocou inconscientemente o colar em seu pescoço, observando sua irmã aceitar a rosa com mãos trêmulas. Talvez, disse ela suavemente, possamos começar de novo, não como a herdeira e a intrusa, mas como irmãs. Alberto, observando a cena, sentiu o peso de décadas de segredos começar a se dissipar. Sofia estaria orgulhosa, disse ele, sua voz embargada. Este era seu maior desejo, ver suas filhas unidas, ver a verdade libertar a todos nós. Ricardo se aproximou de Helena, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. Às vezes, disse ele, o que parece ser o fim de um sonho é na verdade o início de algo muito mais verdadeiro e valioso. O sol havia se posto completamente agora, e as luzes do jardim começavam a se acender automaticamente, criando um brilho suave ao redor das roseiras. José olhou para as flores que havia cultivado por tanto tempo, cada uma delas uma testemunha silenciosa de uma história de amor que transcendia classes sociais e convenções. Amanhã, disse ele, vou lhes mostrar algo especial. Um canteiro de rosas que Sofia e eu plantamos juntos, no dia em que descobrimos que Marina estava a caminho. Elas florescem todos os anos na mesma época. Helena olhou para a rosa em suas mãos, depois para Marina, e finalmente para o retrato de sua mãe que adornava uma das paredes do salão. Eu sempre achei que conhecia nossa mãe, disse ela suavemente. Mas agora percebo que há tanto mais para aprender. Marina sorriu gentilmente, estendendo a mão para sua irmã. Podemos aprender juntas, ofereceu ela. Através destas cartas, através das memórias de José, através das histórias que o Sr. Alberto tem para contar. Nossa mãe nos deixou um legado de amor, mesmo que tenhamos demorado tanto para descobri-lo. A manhã seguinte, amanheceu com uma suavidade peculiar no Palácio dos Cedros. O orvalho ainda cobria as pétalas das rosas quando José conduziu Helena e Marina até o canteiro especial que havia mencionado. Era um pequeno círculo perfeito de rosas cor-de-rosa, cultivadas com um cuidado visível em cada detalhe. Sofia escolheu estas mudas pessoalmente, explicou José, sua voz carregada de memórias. Ela dizia que a cor representava o amor maternal, nem vermelho intenso demais, nem branco puro demais. Algo entre os dois, como o próprio amor de mãe. Helena, que havia passado a noite em claro relendo antigas fotos e documentos de família, observava tudo com olhos diferentes agora. Seu vestido simples e o rosto sem maquiagem revelavam uma vulnerabilidade que nunca permitira mostrar antes. Encontrei isso entre as coisas da mamãe, disse ela, retirando um pequeno diário da bolsa.
Nunca tinha tido coragem de ler antes, mas ontem, depois de tudo, passei a noite inteira lendo. Marina, que ainda usava o colar que tanto significado carregava, aproximou-se de sua irmã. O sol da manhã fazia a joia brilhar suavemente, como se aprovasse aquele momento de reconciliação. Ela escreveu sobre todos nós, continuou Helena, abrindo o diário com cuidado. Sobre como sofria por não poder ter suas duas filhas juntas. Sobre como observava você de longe, Marina, sempre que possível. E sobre como temia que eu me tornasse... Bem, exatamente o que me tornei. Eduardo, que chegara cedo ao palácio para auxiliar com as questões legais da herança, observava a cena à distância. Ricardo estava ao seu lado, ambos testemunhando o início de uma cura familiar que parecia impossível apenas um dia antes. Tem uma passagem aqui, Helena começou a ler, sua voz tremendo levemente, onde ela escreve: minhas duas flores, tão diferentes e tão iguais. Helena, com sua força que às vezes machuca a si mesma, e Marina, com sua resiliência que floresce mesmo nas condições mais adversas. Como queria poder vê-las crescer juntas, aprendendo uma com a outra. José se ajoelhou junto às rosas, suas mãos calejadas tocando gentilmente as pétalas. Sofia plantou estas rosas no dia em que descobriu que esperava Marina. E aqui, ele apontou para outro canteiro próximo. Plantou estas brancas quando você nasceu, Helena. Ela sempre cuidou dos dois canteiros com o mesmo amor. Alberto, que se aproximava apoiado em sua bengala, parou para observar as rosas. Sofia tinha um modo único de amar, disse ele, sua voz carregada de arrependimento e compreensão tardia. Ela via beleza onde outros viam apenas convenções a serem seguidas. Demorei décadas para entender isso. Marina se abaixou ao lado de José, suas mãos tocando a terra junto às rosas. É estranho, disse ela, mas sempre me sentia atraída por jardins. Onde quer que eu estivesse, procurava lugares com flores. Agora entendo por quê. Helena fechou o diário, segurando-o contra o peito. Tem tanto que preciso consertar, disse ela, olhando para Marina. Não sei nem por onde começar. Que tal pelo início? Sugeriu Ricardo, aproximando-se finalmente. Conte a ela sobre a Sofia que você conheceu, Helena. E Marina, compartilhe suas memórias, mesmo que sejam apenas sensações e fragmentos. Construam juntas a imagem completa de sua mãe. Eduardo também se juntou ao grupo, carregando uma pasta com documentos. Encontrei mais algumas coisas nos arquivos da família, disse ele. Fotografias, cartas, há uma história inteira aqui esperando para ser redescoberta. José sorriu suavemente, observando as irmãs se aproximarem uma da outra. Sofia sempre dizia que o amor é como uma rosa. Precisa de tempo, cuidado e às vezes machuca, mas quando floresce, sua beleza supera qualquer dor. Helena estendeu o diário para Marina. Quer ler comigo? Ofereceu ela. Tem tantas histórias aqui, tantos momentos que podemos compartilhar agora. Marina assentiu, sentando-se no pequeno banco de jardim. Helena juntou-se a ela, e juntas começaram a ler as palavras de sua mãe, cada página revelando mais sobre o amor que havia moldado suas vidas, mesmo quando não sabiam. Alberto observava suas filhas com lágrimas nos olhos, finalmente permitindo-se sentir o peso de seus próprios arrependimentos e a esperança de redenção. Ricardo permanecia próximo, seu amor por Helena agora misturado com uma nova compreensão e respeito por sua jornada de transformação. O jardim de rosas, testemunha silenciosa de tantos segredos e amores, parecia mais vivo do que nunca naquela manhã, como se cada pétala celebrasse a reunião que Sofia tanto havia sonhado. A tarde avançava no Palácio dos Cedros, enquanto Helena e Marina continuavam mergulhadas nas páginas do diário de sua mãe. Eduardo havia espalhado sobre a mesa do jardim diversos documentos e fotografias, cada um deles revelando mais peças do quebra-cabeça que era a vida de Sofia. Olhem isso, Eduardo chamou a atenção de todos, segurando uma fotografia antiga. É do dia da inauguração da Fundação Sofia Albuquerque. Ela criou um projeto social para ajudar mães solteiras e crianças em situação vulnerável. Helena pegou a foto com cuidado, seus olhos arregalando-se em reconhecimento.
Eu me lembro deste dia, disse ela suavemente. Eu tinha apenas 10 anos. Mamãe estava tão feliz. Agora entendo por quê. Ela estava tentando ajudar outras mulheres que passaram pelo que ela passou. José, que havia trazido uma bandeja com chá e biscoitos caseiros, acrescentou: Sofia nunca deixou de procurar por você, Marina. Através da fundação, ela esperava que um dia seus caminhos se cruzassem novamente. A fundação ainda existe, Alberto informou, sua voz carregando uma nova determinação. Está um pouco esquecida nos últimos anos, mas com recursos e dedicação adequados. Podemos revitalizá-la, Helena completou, surpreendendo a todos. Não apenas como uma homenagem à mamãe, mas como um verdadeiro instrumento de transformação. Marina, você poderia me ajudar com isso? Marina, que estivera quieta por alguns momentos, absorvendo todas as informações, sorriu emocionada. Seria uma honra, respondeu ela. Conheci tantas mulheres e crianças nas ruas que poderiam ser ajudadas. Ricardo, que observava a transformação de sua noiva com admiração, aproximou-se. Helena, você está diferente, comentou ele suavemente. Há uma luz em seus olhos que nunca vi antes. Porque pela primeira vez estou vendo claramente, respondeu Helena, suas mãos ainda segurando a fotografia. Toda a minha vida fui movida pelo medo de não ser suficiente, de não estar à altura do nome da família. Acabei me tornando exatamente o oposto do que mamãe sonhou para mim. Eduardo encontrou outro documento entre os papéis. Vejam só, disse ele, Sofia deixou um plano detalhado para a fundação. Ela sonhava em expandir o projeto, criar centros de acolhimento, oferecer educação e oportunidades de trabalho. E nós podemos realizar esse sonho, Marina disse, sua voz firme. Juntas. Este pode ser nosso novo começo, Helena. José, que sempre fora mais do que um simples jardineiro, sorriu com sabedoria. Sofia costumava dizer que as flores mais bonitas nascem depois das maiores tempestades. Ela estava certa. Alberto se aproximou de suas filhas, sua postura mais leve, após compartilhar o peso dos segredos que carregara por tanto tempo. A fundação será um novo capítulo para nossa família. Um que honra o verdadeiro legado de Sofia, o amor que transcende barreiras sociais. Helena pegou as mãos de Marina entre as suas. Me perdoa, disse ela, sua voz embargada, por tudo que planejei fazer, por toda a maldade que havia em meu coração. Você é tão forte, tão digna, exatamente como mamãe descreveu em seu diário. Não há o que perdoar, Marina respondeu gentilmente. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Como honramos a memória de nossa mãe e como transformamos sua dor em algo belo e significativo. Ricardo, observando a cena, pegou o anel de noivado em seu bolso. Helena, chamou ele suavemente, quando você estiver pronta, podemos recomeçar. Desta vez, com um casamento que celebre não apenas nosso amor, mas também esta nova família que se formou. José levantou-se, caminhando até um dos canteiros. Com cuidado, cortou 3 rosas, uma branca, uma rosa e uma vermelha. Sofia sempre dizia que diferentes tipos de amor são como diferentes tipos de rosas, únicos em sua beleza, mas igualmente preciosos. Ofereceu a rosa branca a Helena, simbolizando seu recomeço, a rosa cor-de-rosa a Marina, representando o amor maternal de Sofia, e a vermelha ele colocou sobre a fotografia da fundação, simbolizando a paixão e dedicação que Sofia tinha por sua causa. Eduardo começou a organizar os documentos da fundação. Podemos começar os procedimentos legais amanhã mesmo, disse ele. Tenho certeza que muitos dos antigos colaboradores ficarão felizes em retornar quando souberem que as filhas de Sofia estão à frente do projeto. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado que se refletiam nas janelas do palácio. O jardim de rosas, testemunha silenciosa de tantos momentos cruciais, parecia mais vivo do que nunca, como se cada flor celebrasse o renascimento de uma família que finalmente encontrava seu caminho de volta para o amor. 6 meses haviam se passado desde as revelações no casamento interrompido. O Palácio dos Cedros, antes cenário de uma tentativa de humilhação, agora se preparava para uma celebração muito diferente.
As rosas de José nunca haviam estado tão bonitas, como se elas também quisessem participar deste momento de renascimento. A antiga biblioteca do palácio havia sido transformada na nova sede da Fundação Sofia Albuquerque. Helena e Marina haviam trabalhado incansavelmente nos últimos meses para dar nova vida ao projeto de sua mãe. As paredes, antes austeras, agora exibiam fotografias de mulheres e crianças ajudadas pela instituição, junto com o retrato sorridente de Sofia. Nunca imaginei que encontraria tanta satisfação em algo assim, comentou Helena, ajustando a última fotografia na parede. Ela havia mudado visivelmente. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora brilhavam com um propósito genuíno. Marina, que organizava alguns documentos na mesa principal, sorriu para a irmã. Mamãe sabia que você tinha isso dentro de você. No diário dela, ela sempre falava sobre sua capacidade de amar, mesmo que você mesma não acreditasse nisso. José entrou na biblioteca carregando um arranjo especial de rosas. Suas mãos, embora ainda calejadas pelo trabalho no jardim, agora também carregavam uma aliança. Alberto o havia promovido a diretor de projetos especiais da fundação, reconhecendo finalmente seu valor não apenas como jardineiro, mas como homem que amara Sofia e ajudara a preservar seu legado. As rosas do canteiro especial floresceram todas hoje, disse ele, colocando o arranjo sobre a mesa central. Sofia sempre dizia que elas escolhiam os momentos certos para mostrar sua beleza. Ricardo, que havia apoiado incondicionalmente a transformação de Helena, entrou na biblioteca acompanhado de Eduardo. Os dois homens haviam se tornado grandes aliados na reestruturação da fundação, usando seus conhecimentos e conexões para expandir o alcance do trabalho social. Os últimos documentos foram assinados, anunciou Eduardo colocando uma pasta sobre a mesa. A fundação agora tem status de utilidade pública e apoio de diversas empresas. O sonho de Sofia vai muito além do que ela imaginou. Alberto, que observava tudo da porta, apoiado em sua bengala, tinha lágrimas nos olhos. Sofia estaria tão orgulhosa, disse ele, sua voz embargada. Não apenas pela fundação, mas por ver suas filhas unidas realizando juntas algo tão significativo. Helena aproximou-se do pai, segurando sua mão. Também estamos orgulhosos de você, pai. Foi precisa muita coragem para enfrentar os erros do passado e ajudar a corrigi-los. Marina juntou-se a eles, o colar de sua mãe brilhando em seu pescoço. Esta é nossa verdadeira herança, disse ela. Não o dinheiro ou o status social, mas a capacidade de transformar dor em amor, erro em aprendizado. José começou a distribuir as rosas do arranjo, uma para cada pessoa presente. Sofia tinha uma teoria sobre as rosas, comentou ele, seus olhos brilhando com memórias felizes. Ela dizia que cada rosa tinha sua história para contar, assim como cada pessoa, e que quando reunidas em um arranjo, criavam algo ainda mais bonito. Ricardo pegou sua rosa e se aproximou de Helena. E por falar em criar algo bonito juntos, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Acho que agora estamos realmente prontos para celebrar nosso amor, desta vez, com toda a família reunida. Helena olhou para Marina, que assentiu com um sorriso emocionado. Sim, respondeu Helena, lágrimas de felicidade em seus olhos. Agora sim estamos prontos. Eduardo abriu as cortinas da biblioteca, deixando a luz do sol entrar plenamente. Lá fora, o jardim de rosas se estendia em toda sua glória, as flores dançando suavemente com a brisa da manhã. No centro, os dois canteiros especiais, as rosas brancas de Helena e as cor-de-rosa de Marina, haviam se entrelaçado naturalmente, criando um padrão único e belíssimo. Vamos realizar a cerimônia aqui mesmo, sugeriu Marina, no jardim, entre as rosas que guardam nossa história. Será uma celebração não apenas do amor entre Helena e Ricardo, mas de todos os tipos de amor que nos trouxeram até aqui. José sorriu, lembrando-se de Sofia. Ela sempre disse que o amor verdadeiro tinha o poder de curar todas as feridas e derrubar todas as barreiras. Como sempre, ela estava certa. Alberto olhou para suas filhas com orgulho renovado. Sofia nos deixou muito mais do que imaginávamos, disse ele. Deixou-nos uma lição sobre amor, perdão e a coragem de ser quem realmente somos.
O sol da manhã banhava o Palácio dos Cedros com uma luz dourada, enquanto a família reunida começava a planejar não apenas um casamento, mas um futuro construído sobre as bases do amor verdadeiro e da compreensão mútua. As rosas de José continuavam a florescer, testemunhas silenciosas de uma história que provava que, no final, o amor sempre encontra seu caminho.